Meu casamento acabou por problemas de convivência. Devo deixar de ser ministro? Não digo deixar de ser ministro, mas você precisa dar um tempo, fazer um exame de tudo, de como procedeu, passar um tempo de conserto com Deus, entendeu? E aí retomar o ministério. Entenda que eu não tô falando para você sair do ministério, que acabou o ministério, etc. Não isso. Só tô falando para você, é hora de você recuar, arrumar a casa e aí voltar, entendeu? Essa, esse negócio de acabar o casamento por convivência é uma situação, eu acho que um pouco. De convivência. Não, de. Eu não sei como usar uma palavra certa. Porque assim, convivência entre duas pessoas é extremamente difícil. Principalmente pessoas que pensam diferentes, que têm atitudes diferentes. Ninguém pensa igual a ninguém. Às vezes a gente tem algumas afinidades. Por exemplo, eu e o Raul, tem coisas que a gente gosta, tem coisas que ele gosta que eu detesto, tem coisas que eu faço e eu gosto que ele detesta. Que nem hoje de manhã, por exemplo, eu descasquei uma manga e pra mim a manga tava maravilhosa. Manga verde, ela gosta de manga Ela verde. tava doce por dentro e azeda por fora. Um Cada pedaço. mordida, Entendeu? Então, pra meu mim, Deus, aquela horrível. manga tava maravilhosa. Ele colocou um pedaço na boca, nossa, que manga horrível. Entendeu? Então, se Não, eu você. falei, amor, essa manga tá verde, não tá? Por quê? Nossa, que manga Pra azeda. mim, ela tava ótima. Entendeu? Então, são coisas que são diferentes. O ser humano, ele tem diferença um com o outro. Então, aprender a conviver o ser humano um com o outro é difícil. Você tem que ceder de muito lado. Tanto ele quanto ela. Nós, por exemplo, eu conheci o Raul pela internet, pelo Facebook. Então, o que que eu vi o Raul? Uma vez por mês. Então, tinha meses que a gente passava 2 meses sem se ver. Que convivência que a gente tinha? Nenhuma, entendeu? Então, a gente não tinha a convivência. A gente sabia que tinha afinidades, que tinha gostos em comum. A gente tinha muita coisa legal, mas a gente não tinha afinidade. Tanto é que a gente casou e fomos morar juntos depois de um ano, né, Raul? Depois de um ano. Então, que convivência que a gente tinha? Nenhuma. Então, quando a gente foi morar junto, que a gente foi descobrir A cruz que a gente tinha arrumado. exatamente, a gente foi ali no dia a dia. Então, tinha coisa que eu olhava assim, eu falava assim, meu Deus, eu vou ter um treco agora. Jesus, aí a Bruna olhava pra mim e olhava pra ela assim de algumas coisas que ele fazia. Aí eu pensava, não, eu casei com ele sem ter convivência, sem conhecer ele, sem saber o dia a dia como seria. Então pra gente foi duplamente difícil. Foi dupla honra, porque eu sou perfeito. Foi duplamente difícil você ter que aceitar e conviver muitas coisas. Então foi no dia a dia. Eu falava, só Raul, a Bruna já era mais difícil. Ela olhava e falava assim, meu Deus, eu não vou aguentar isso, pelo amor de Deus. Esse homem, ele vai acabar comigo. E ela é minha filha. Acaba nada. No fim, a Bruna, pra você ter uma ideia, tá num ponto que ela precisa das coisas, ela vem falar comigo e não com ela. É porque eu sempre falo não. E o Raul é um molão que fala sim pra tudo. Sempre quis ter uma Entendeu? filha. Então, Aí, o que acontece? Pra gente foi pior mais que eu tô falando as difícil. coisas, ela tá escutando, já tá assim. Ela Ó. já te marcou no Facebook, você viu, né? Não vi, Do não negócio deu que saiu tempo, do eu vi. Friends. Aí, Nossa, eu coisa nova do Friends. então, pra gente foi extremamente difícil essa coisa de convivência. Eu olhava umas coisas assim, eu falava assim, meu Deus, peraí. Aí fala assim, Raul, eu gosto que seja assim. Aqui em casa, a gente costuma fazer assim, assim, assim. Aí primeiro ele bufava e depois ele falava assim, tá bom. Tinha coisas que ele olhava pra mim assim, e ele não é de reclamar ou de falar, eu não gosto disso. Quando eu falo, meu problema é esse. Eu não sou de reclamar e falar, olha, amor, eu tô acostumado de outra maneira, isso pra mim não é legal. Mas o problema é que é aquela história, o copo, ele tem uma capacidade e as gotas vão pingando e o copo vai enchendo. A hora que eu vou falar é porque já extrapolou todos os meus limites, eu já dou aquela patada, entendeu? Então, foi um período muito difícil. E ainda é, porque se você for ver, ninguém tem uma convivência 100% perfeita com a outra pessoa. Eu, por Nem com exemplo, uma pessoa tão perfeita quanto eu. de manhã, eu não gosto de ficar conversando. Eu gosto de ficar ouvindo. Só que aí ele tá tão acostumado que eu não falo nada de manhã, que quando eu falo alguma coisa, e ele já criou um hábito. Eu vou, então, vendo isso daqui, respondendo isso, gravando isso, falando isso, e eu vou muda.
Só que aí tem dia que eu acordo a Margarida e eu quero falar alguma coisa. Não, e o pior é que na hora que eu... Tem dia, vocês perceberam que tem dia que eu respondo as perguntas do Pergunte ao Pastor no carro, e tem dia que... E aí, vamos supor, 3 dias o Pergunte ao Pastor no carro. Aí eu fico 3 dias respondendo no escritório. Sabe por quê? Eu sou uma pessoa assim, eu tô fazendo uma coisa, o que eu mais odeio é que se metam no que eu tô fazendo. Eu tô fazendo, mas por que você não fala isso? Por que você não fala não sei o quê? O que eu faço? Eu desligo o celular, aí eu venho, faço aqui sozinho, e aí eu fico 3 dias pra ver se ela desencana. Aí, às vezes tem umas perguntas lá, ele responde, eu falei, mas peraí, o que essa pessoa perguntou? Aí ele fala, ela perguntou isso, aquilo, eu falei, mas por que você respondeu dessa forma? Aí, e que nem às vezes ele fala assim, a Bíblia de fulano é boa? É boa. É boa. Eu falei, gente, é um absurdo um negócio desse. Como é que você responde a Bíblia é boa? Pra mim, a Bíblia é boa porque tem que ter um porquê atrás. Em 10 segundos. Não é só simplesmente porque ela é boa. Se só tem 10 segundos, grava 3. Entendeu? Olha, a Bíblia de fulano é boa porque ela tem isso, porque ela tem aquilo. Se for só pra mim saber porque ela é boa, eu vou olhar assim, vou falar assim, ela é boa. Entendeu? Aí, então, esse tipo de coisa é de convivência. Então, você terminar um casamento por conta de convivência, eu acho muito vago. Vanessa, eu acho muito pouco. Porque ninguém vai conviver 100% perfeitamente um conto de fadas com outra pessoa. Nem entendeu? com alguém perfeito como eu. E nem com alguém perfeito como ele. Então, E modesto.